Estamos ao vivo aqui no Instagram e depois essa aula, que é a nossa quinta aula, estará disponível no nosso canal no YouTube, que é R Campos Atelier. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo um módulo de moldes de saia, começando desde a primeira, que foi a saia reta, e hoje nós vamos falar da saia godê. Eu comecei sem nem dizer boa noite, né? E o pessoal deve estar entrando ainda, né? Como é que tá aí? Eu vou dar um tempinho pro pessoal entrar para ver se tá legal a conexão, o som, tá tudo beleza? Bom, é bem interessante quem não viu é, que veja as aulas anteriores, porque ali nós vamos falar né, das básicas, das saias básicas. Inclusive a primeira aula eu conto a história da modelagem, um pouco da história da vestimenta desde os antepassados, então é bem legal. Quem tiver interesse, eu vou gostar de saber que você foi e assistiu a aula. Bom, o godê, gente, é super, assim, anos 60, é, é uma saia super feminina, e tá com tudo atualmente, principalmente as noivas, né? Tanto que depois vocês vão ver, nós deixamos uma boneca vestida com um vestido com godê duplo ou guarda-chuva, que o pessoal também chama de godê guarda-chuva, porque realmente é uma circunferência perfeita, né? O godê duplo, o godê guarda-chuva. Então parece realmente um guarda-chuva. E o godê simples. O godê simples seria meia circunferência, né? O godê duplo é a circunferência, os 360 graus. E a saia, o godê simples é a 180 graus, aquela, né? Meia esfera, meio círculo, tá? E detalhe, para nós que já estamos habituados, a gente não faz molde, tá? Porque a gente dobra o tecido, já faz a medição no próprio tecido e já corta. Mas, como aqui eu não vou cortar tecido, eu vou traçar no papel, tá? Para vocês terem uma ideia do desenho, mas assim, é simples, só tem uma regrinha. O godê simples, ele precisa, o que a gente precisa? Da circunferência da cintura, então até eu pedi pro pessoal que quisesse participar, que colocasse, né, a medida da cintura, e a Roberta colocou. Roberto colocou que tem 85, então nós vamos trabalhar no desenho, né, no molde da saia do godê simples com essa medida de 85, mas depois quando eu for traçar o godê duplo, por conta do espaço, eu vou considerar uma cintura infantil, que seria de uns 50, tá? Mas uma coisa que vocês têm que saber, e agora é hora de anotar. Para fazer o godê simples, que é este aqui, que eu vou depois até abrir a saia para vocês verem, nós precisamos pegar a circunferência da cintura, a medida da cintura, no caso, desculpa, no caso aqui 85, e dividir por 3. É uma regrinha, tá? Divide por 3. Então vamos lá, vamos traçar o godê simples. Acho que eu vou até mostrar já para vocês verem, ó. O godê simples, gente, ele tem somente uma costura que vai atrás. Ou, se você quiser fazer uma saia com fenda, ela fica super bem acabada, porque ela fica sem costura nenhuma e você traz essa,
que seria a costura que a gente colocaria nas costas, você pode rodar ela e trazer ou para frente ou para diagonal. Então essa costura, ela pode tranquilamente se transformar numa fenda, né? Então assim, por exemplo, até esse vestido eu vou querer depois, semana que vem, eu quero prová-lo para vocês verem ele no corpo. A caída é maravilhosa. E ele tem umas costas também que é linda. Então eu quero depois mostrar com mais detalhes para vocês. Bom, o godê simples, olha só, ele não tem costura na lateral. Só tem uma costura atrás, ó. É que aqui ele acabou ficando meio franzido. Dá pra ver a costura aqui atrás? Dá, né? Então esse é um godê simples. Então o acabamento fica super legal porque ela fica sem costura na lateral. O godê duplo fica com costura na lateral, mas pelo volume de tecido acaba que nem aparece. Então, para vocês terem uma ideia da amplitude da saia, ó. Aqui é uma malha suede, então tem um caimento super bonito, né? E o godê fica ótimo. As noivas quando chegam aqui, muitas que vêm com a referência de foto e tal, elas não sabem que é uma saia godê, mas aí eu acabo explicando, né? E esse nome até é familiar, né? Mas a saia godê, gente, ela tem um caimento maravilhoso. E para as noivas que gostam desse estilo de vestido mais boho, mais solto, leve, fluido, fica maravilhoso. A gente faz muito godê aqui. E a vantagem do godê é que ele fica certo na cintura, mas ele não marca no quadril. Então, muitas mulheres que não querem evidenciar o quadril, mas querem uma cintura marcada, gostam muito desse estilo de saia, tá? É super romântico, é maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu amo godê. E também o godê fica bom para diversos biotipos, tá? Então não é aquele tipo de saia que se a mulher não for tão alta, não fica bom. Ou se ela não for tão magra, também não fica bom. Fica muito bom até para as mulheres mais curvilíneas, tá? Porque ele alonga, é maravilhoso. Então aqui, essa é um godê simples, tem uma circunferência, mas não é tão ampla. Aqui a proposta era essa, fazer uma saia, mas até porque como é malha e o godê duplo é o dobro do godê simples, aí fica muito pesado. Então essa é uma dica também. Então a gente optou por fazer o godê simples aqui. Então agora eu vou traçar. Bom, como eu disse, nós vamos pegar a medida da cintura e dividir por 3, tá? Nesse caso aqui, que a Roberta passou a medida dela, 85 dividido por 3, nós vamos ter 28,33. Não é mesmo uma medida exata. Tudo bem. Eu sempre gosto de considerar esses números, né, que não são inteiros. Mas aqui, gente, a gente não precisa considerar, tá? Se fosse assim, por exemplo, 28,60 ou 67, aí eu ia falar para vocês considerarem 28,5. Mas aqui, como deu 28,33, nós vamos considerar 28, no caso do godê, tá? Por quê? Porque conforme vocês forem vendo que eu vou traçar a circunferência, tem momentos que a fibra do tecido está no viés. O viés é a diagonal, né? Aqui seria o fio reto e aqui também o fio reto. Aqui seria a orelha, desculpa, nesse caso, a orelha e aqui o fio reto. Então o que acontece? Quando o corte... Isso é até um assunto para a gente conversar depois, porque o viés é assim, o viés é na diagonal. Então, quando o tecido é cortado no viés, ele expande mais. Então, esses 33
não vai fazer falta para nós aqui neste caso, tá bom? Deixa eu pegar o lápis azul que eu já comecei com o azul aqui. Bom, o que nós vamos fazer? Aqui eu tracei uma linha, considerando que aqui aqui ou aqui a orelha. Bom, para a gente ter um norte. Então, daqui nós vamos sair marcando 28. Então, eu vou fazer um quarto de volta. Por quê? Porque aqui vai ser a dobra para mim. Lembra que a gente sempre trabalha com tecido dobrado. Então, tá. Marquei 28. Depois, aqui não precisa nem de régua, viu, gente? A gente vai traçando a mão 28. É claro que você também pode fazer mais próximo essas marcações, para depois você ter... Deixa eu puxar a boneca para cá um pouco. Aqui, agora eu tô melhor, não fico na frente da câmera. E aqui, olha, 28. Então, nós vamos traçando o que deu na cintura, que aqui no caso é 28,33, nós estamos considerando 28. Nós vamos traçando. Nós vamos traçando. Então, quando a gente está fazendo uma saia, gente, eu já venho com o giz e já vou riscando e não faço molde. Só se eu quiser fazer algum detalhe de recorte, mas aí é mais avançado, não é o caso agora da gente falar disso. Bom, percebem aqui que a gente tem uma linha, ó, vou traçar aqui. Nós temos um traçado, vários pontinhos. Gente, isso é geometria pura, né? Então aqui, partindo desse ponto aqui, eu vou traçando 28, 28, até vou fazer uma seta assim, ó. 28, pra vocês entenderem. Dá pra fazer em casa essa saia, viu, gente? Pega uma malha lá. O que acontece é que, assim, o godê consome bastante tecido, mas vale a pena. Vale a pena, porque fica lindo, tá? Quando é uma saia longa, eu geralmente... Depende muito da cintura, mas vai uns 2,5 metros pro godê simples. Se for o godê duplo, vão 5 metros. E às vezes o pessoal fala, nossa, tudo isso? Vai bastante. Porque... imagina que é um círculo, né? Bom, agora, tá bom, eu já tenho aqui, essa marca aqui, gente, sabe o que é? Minha cintura. Então, a cintura da Roberta, eu só vou vir aqui pra escrever. Já vou sair. A cintura. Aqui seria metade da cintura da Roberta. Depois eu vou até vir com a fita métrica pra vocês verem que isso aqui vai dar os 40 e... Metade de 45, de 85, se fosse 84, seria 42, 42,5. Vocês vão ver que vai dar certinho. Bom, é claro que aqui eu não tenho muito papel. Então, eu vou considerar que essa saia, uma mini saia, ela vai ter 32 de comprimento. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para definir a cintura, definindo o comprimento. Então, eu venho aqui deste traçado e risco 32, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, esse traçado aqui agora é do comprimento e nós estamos fazendo o molde da saia godê. Para quem tá chegando agora, é o seguinte, geralmente eu não faço molde quando eu vou cortar saia godê, mas, como eu tô explicando aqui para vocês, eu tô fazendo um molde para ficar bem fácil de entender. Outra coisa, gente, que é muito importante quando a gente vai fazer uma saia godê é deixar o tecido descansando. Descansando mesmo. Como? A gente corta a saia e pendura ela no varal. Isso é uma dica de ouro, tá? Por quê? Porque, se vocês perceberem, o godê, ele dá uns gomos lá embaixo, é típico do godê, tá? Não é defeito.
Porém, como eu falei para vocês, imaginem, aqui é fio reto, nesse ângulo aqui de 90 graus, aqui é o 90 graus, né, ó. Aqui é fio reto, tá? Aqui é no viés. Então, o que acontece? Quando a gente pendura esse tecido, essa saia cortada e deixa ela no varal, tipo por um dia, pelo menos, a fibra vai se acomodar também, porque a gravidade não perdoa, né? Nada. Então, o que acontece? Na hora que a gente pendura essa saia no varal, aqui ele vai pender mais do que aqui, porque aqui ele tem a segurança do fio, aqui também, que é a trama do tecido, né? Porque o tecido nada mais é, gente, do que linhas na horizontal e linhas na vertical. A trama é isso aqui, vertical e horizontal. Alguma coisa que esteja na diagonal se comporta diferente. Não tem a mesma segurança do fio que está na trama. Entenderam? É complexo, mas é uma coisa bem... Se a gente parar para pensar, dá para entender, tá? Então, o godê, para ele ficar bom, é claro que ele vai pender um pouco sim. Mas para você realmente aproveitar o caimento do godê, precisa deixar a peça pelo menos um dia no varal, assim, descansando. Tá, então aqui eu tô traçando, olha. E aqui agora a gente já tem, então, a linha do comprimento. A gente fica tão habituado a fazer o traço que eu não preciso nem de compasso, ó. Mas isso é prática, tudo na vida é prática, né? Então aqui seria como se fosse a costura, tá? E aqui a dobra do tecido. Então vocês conseguem ver que isso aqui é um meio círculo? Aqui, traçado, é 1/4. 1/4. Mas, não, desculpa, 1/4 vai ser do godê. Não, esquece. Aqui na verdade é metade. A dobra tá aqui, eu tenho mais uma metade que vem pra cá. Esse é o godê simples. Deixa eu só checar a cintura que eu falei pra vocês. Como é metade, nós vamos ter aqui a metade da cintura da Roberta. Então vocês veem com a fita assim em pé, tá vendo que quando é alguma coisa redonda, eu uso a fita assim em pé, porque daí ela faz direitinho a curva, ó. Passou um pouquinho, deu 44, não tem problema, tá? Por quê? Isso seria problemático se desse menos de 42,5. Deu 44, ok. O que a gente vai fazer? Quando a gente for cortar, a gente vai geralmente subir 1 centímetro aqui. Então, esse 1 centímetro que a gente sobe já dá esse 42,5. Porém, é claro que a gente vai costurar aqui. Mas o godê, gente, é bom sempre a gente passar uma costura de apoio, que a gente chama. Para quê? Para que essa circunferência não fique querendo expandir muito. Lembre-se que aqui nós estamos no viés. Então aqui o tecido quer expandir, né? Ok. Então aqui nós temos o molde da saia godê simples. Agora, tem alguma pergunta, alguma dúvida aí, bem? Só tá quieto, né? Agora, eu vou considerar, então, uma cintura de 50, que seria de uma cintura infantil. Deixa eu ver quanto que eu tenho de comprimento aqui, só para eu definir aqui. Vai, aqui eu tenho 1 metro, tá. Eu vou fazer uma saia, então. Deixa eu ver o meio aqui. 1 metro, eu vou vir aqui, deixa eu pegar a vermelha agora. 1 metro seria aqui, então eu tenho aqui 50 centímetros. Eu vou marcar, definir esse 1 metro. Aí depois nós vamos ver o comprimento que vai me sobrar aqui no papel. Muito bem. Como eu falei no começo, eu vou repetir. O godê duplo, como o próprio nome já diz, ao invés de eu dividir por 3, eu vou dividir por 6, tá? E 50
dividido por 6 dá 8,33. De novo, 33. Aqui eu vou considerar 8. Vocês viram que quando eu tracei o godê simples, se eu tivesse considerado 28,33, a cintura teria dado maior do que deu, né? A cintura justo seria aqui nessa metade 42,5 e deu 44. Então, gente, esse quebradinho do número a gente não precisa usar mesmo. Nesse caso, é como que eu falei. Se tivesse dado aqui, por exemplo, que deu 8,33. Se tivesse dado 8,70, eu já ia falar para vocês que a gente ia considerar 8,5. É uma aproximação, uma continha de chegar, como diz minha mãe, tá? Então, se dá antes de 50, a gente considera o número inteiro. Se dá depois de 50, a gente considera o número e os 50 da quebra do número, tá? Bom, 8 então. A mesma coisa. O que eu vou fazer? Só que ao invés de eu traçar um quarto só, eu vou traçar realmente metade da circunferência. Então, eu vim aqui, tá? Aqui é a minha metade. Eu posso traçar uma linha reta aqui e já marcar 8. Pra quê? Porque eu preciso de um ângulo reto para servir de base para eu fazer os traços dessa cintura. Então, aqui, ó, eu tô vindo aqui. Tá vendo esse eixo? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, certo? Eu vou vir aqui. 8. Vou traçando a mesma coisa, tá? O esquema é o mesmo. É que o godê simples a gente divide por 3 e o godê duplo a gente divide por 6. Tá? Essa regra, gente, ela... Na primeira aula eu expliquei, falei quando que começaram a fazer os primeiros cálculos de modelagem, de estudo como que é? Antropometria. Isso aí é na época da Revolução Industrial, quando começaram a desenvolver as técnicas de molde. Então, assim, é coisa mesmo de lá de trás, do século 18, 17, e aí, né? Então, é história. Vale a pena assistir a primeira aula. Na primeira aula eu falo isso. A primeira aula é uma aula bem longa, mas ela também é bem interessante. Eu, pelo menos, adoro história, né? Então aqui, tô traçando 8, 8, 8, ó. Uma cinturica, né? É uma cintura de criança. Lembre-se que é uma cintura de criança, tá? Bom, essa aqui vai ser uma criança que vai usar um vestido de daminha. Nós vamos fazer um comprimento de 48. Então aqui, ó, nós no godê duplo ou guarda-chuva, nós vamos ter costura nas laterais. Então aqui, gente, costura lateral. Diferente do godê simples, que tem uma costura só, o godê duplo tem duas costuras, fácil de guardar, né? Então tá, então aqui eu vou traçar agora, a minha saia vai ter 41 centímetros. Então aqui eu já defini a cintura, eu continuo partindo agora da cintura, óbvio, pra traçar o meu comprimento. Mesma coisa, venho aqui, venho aqui. Geralmente, quando a gente vai traçar o godê, a gente sempre traça em duas. Por quê? Uma fica segurando a fita. É como se fosse um grande compasso, né, gente? Uma fica segurando a fita e fazendo graça. E a outra fica trabalhando e fazendo os traços aqui, tá? Ó, então aqui, ó, tô traçando o comprimento, partindo da primeira marcação que nós fizemos aqui, que é a cintura.
Bom, mesma coisa, ó. Vou ligando os pontos aqui, ó. E vou... Vai surgindo o godê duplo, ó. Então, aqui tudo é a minha saia. Detalhe, isso aqui é metade da saia. Então, para o godê duplo, nós temos que cortar 2 peças dessa. Aqui, então, fica sendo a cintura, que eu já vou checar também. E aqui é o comprimento. Certo? Então, tá aqui a metade da circunferência. Há casos, principalmente quando é roupa de criança, que a largura do tecido dá, que a gente consegue fazer o godê duplo sem costura, porque aqui acaba sendo uma dobra. Então fica realmente uma circunferência inteira, fica maravilhoso. É uma técnica também que dá uma baita diferença, viu, gente? E a mesma dica que a gente usa para o godê simples, a gente usa para o godê duplo, que é pendurar a peça. Deixa eu só checar aqui, ver se essa cinturinha aqui vai dar 50, que no caso aqui é 25. Aqui deu 25,5. Mas olha, 25,5 vai dar 51. Tá ótimo. Tá ótimo. A cintura que a gente tinha definido era 50. Então, tá ótimo. Então, gente, voltando. Eu vou até pintar aqui. Cadê o lápis azul? Vou pegar outro. Então aqui, olha, tirar essa régua daqui, esse apontador, que a gente não precisa disso. Então aqui tudo, ó, pra vocês verem aí, seria a minha saia godê simples. Lembrando que aqui é uma dobra do tecido, tá? Então essa saia é a saia, a medida da Roberta, e aqui é uma medida infantil qualquer. E aqui é a outra metade, é uma parte da saia infantil godê duplo. Agora nós vamos mostrar na boneca. Então eu quero que vocês vejam a diferença do godê duplo, que ele é mais amplo. Veja só, olha essa circunferência aqui e olha essa aqui, né? Aqui, por exemplo, ó. Aqui nós temos uma costura na lateral, né? Olha só, gente, o tanto de... É realmente um 360, tá? 360 graus. E a hora que a gente solta, ó, isso, o caimento, tudo bem que ele é plissado, mas mesmo com tecido que não seja plissado, aliás, já aproveita e mostra isso aqui, olha que lindo que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo uma manga ali de pedrarias. Então, gente, o godê duplo tem muito mais tecido do que o godê simples. Ó, o godê simples. Mas ambos são maravilhosos. E a gente só tem que tomar cuidado que tem tecido que não tem caimento assim, que é um tecido mais seco, que a saia vai ficar armada, tá? E tem gente que gosta, né? E tem gente que não gosta. Quando o tecido é mole, é fluido, tem caimento, tanto faz o godê simples ou o godê duplo, tá? Mas quando é um tecido mais seco, zibeline, prada, tafetá, que mais que eu posso citar? Praticamente esses três, zibeline, prada, tafetá. Eles vão ficar,
é outra história, tá? É uma saia mais armada, uma saia mais estruturada. Às vezes nem precisa de saiote. Agora, assim, quando tem caimento, ele não arma. Só se você colocar um saiote, mas aí não é a proposta também. Aqui no caso a gente quer que fique mesmo uma saia com bastante caimento. Olha só que interessante, gente. Esse vestido, ele também tem uma manga godê, tá? Ó. E aqui é o que seria a costura. E eu deixei aberto para aparecer o braço, então ele faz uma graça, né? Aquela coisa que aparece de vez em quando, né? E não fica uma coisa tão evidente, tá? Semana que vem eu vou colocar esse vestido no corpo. Aliás, eu vou começar a fazer isso. Porque como nós estamos em tempos de pandemia, eu quero começar a mostrar para vocês os nossos vestidos, mas eu mesma provando, né? Porque a gente quer ser o mais responsável possível para não trazer ninguém, não ficar fazendo esse tipo de movimento que agora não é aconselhável e não é necessário, né? O que tá acontecendo aí, bem? Então, mas aí eu falei, quer saber, eu mesma vou vestir, tá bagunçando ali a imagem, bem, deixa quieto. Tranquilo. Ao vivo é assim, gente. Quem sabe faz ao vivo. Ele é meu cameraman, meu contra-regra, meu tudo, né, bem? Que tempo é hoje? Certo? Bom, eu sempre tenho falado que vocês podem ficar à vontade, me mandar perguntas, sugestões, críticas, é muito bom também, né? Porque a gente sempre cresce com a opinião. E compartilhar com vocês o meu conhecimento nessa trajetória de 16 anos do nosso ateliê, que agora, esse mês de julho, dia 19, para ser mais exata, é o aniversário do ateliê. Nós estamos passando por um processo agora de pandemia que não dá, né, para ficar fazendo nenhum tipo de comemoração com pessoas, enfim. Mas eu também comecei a dar essas aulas para fomentar, né, esse mercado nosso, da forma que a gente pode aqui, né, compartilhar bem, né, com simplicidade, né, porque é o que a gente consegue fazer hoje. Mas também o propósito dessas lives, dessas aulas, é a gente comemorar esse aniversário de 16 anos, né? É bastante tempo que a gente está aí trabalhando, aprendendo, ensinando e compartilhando e crescendo com vocês. Para mim é sempre um prazer, um desafio estar aqui, mas é muito bom quando chega quinta-feira e eu sei que é dia de live. Então eu espero que vocês estejam gostando e me fale, tá? Semana que vem tem mais. Depois eu vou postar, subir essa foto, essa aula no YouTube. Para quem não assistiu, não deixar de assistir. Um beijo e até a próxima. Espera aí. Vamos encerrar. Encerrar. Encerrar agora.